qual o Senhor já falaste com ela, Deus querido. A tua palavra, Senhor amado, que nós precisamos ouvi-la, Senhor amado. E somente, Senhor, como ela mesmo diz, Pai, que veio direto do trono, Senhor, para nossas vidas, Pai. Abençoa a tua filha amada, Deus, para que nós possamos ouvir e guardar em nosso coração. E o mais importante, Pai querido, que nós venhamos praticá-la, Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor sonda o nosso coração, Deus. Cada dia, Senhor, que nós possamos estar mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz de Cristo. Que o Senhor Jesus continue abençoando esse culto, porque estamos aqui para servi-lo de todo o nosso coração. Glória a Deus. Quero agradecer o convite da irmã Cleide para me ter a oportunidade hoje aqui de falar um pouco daquilo que o Senhor também tem realizado nesses 46 anos que estou no caminho. Não são poucos anos e a gente se torna uma testemunha fiel de todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Porque Ele é o Deus que transforma, é o Deus que traz renovação. Meu nome é Tânia Weister, sou natural da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e estou há quase 50 anos morando na cidade de Gravataí, para onde o Espírito Santo me trouxe para um propósito, para uma missão aqui nessa cidade. E aqui nessa cidade eu encontrei a verdade, porque eu já conheço o Evangelho, conhecia desde a minha infância. Minha mãe me ensinava a orar na minha infância, e a gente ia em vários lugares, só que minha mãe bateu em muitas portas. E lembro que uma hora ela levava a gente para a igreja dos crentes, daqui a pouco nós éramos levados para as terreiras, de repente éramos levados para o espiritismo, e assim seguia. A mãe batia em muitas portas e acabamos mudando para Porto Alegre. De Porto Alegre viemos para a cidade de Gravataí. E aqui em Gravataí o Senhor me fez passar por um período de muita tribulação. Eu tinha 21 anos, casada, com uma filha de menos de 1 ano, mas eu comecei a ter crises, ataques espirituais, manifestação de demônios espirituais. Então, quando isso manifestava, quebrava tudo dentro de casa. 4, 5 varões não tinha poder de segurar, de deter a força dessas entidades. E assim eu tive por 2 anos sendo escravizados dessa força, que nós sabemos que não é uma coisa que se busca, não é algo que se deseja. Porém, uma pessoa cativa é uma pessoa que ela tenta libertar-se de várias formas. Uns diziam vai aqui, outros diziam vai ali. E assim eu procurava, como a minha mãe, alguma alternativa para me libertar do fardo, porque eu carregava um fardo, um peso muito grande, e sentia esse peso no deitar. Principalmente à noite eu era atacada furiosamente, então eu passava noites sentada fumando 2 carteiras de cigarro por noite. E essa manifestação era tão forte que se eu cochilasse ou se o sono me vencia, eu era tomado, porque eles faziam fila
para me possuir, para vocês terem uma ideia da minha luta, daquilo que o Espírito Santo, porque eu pedi para Deus me dar a palavra para entregar para vocês, mas para que vocês entendam aquilo que eu vou pregar, eu preciso que vocês entendam que Deus fez lá no princípio. A grande maravilha de eu estar aqui sendo hoje uma pregadora do Evangelho, não é um quesito meu, não é algo que eu busquei, é algo que o grande Deus, Criador dos céus e da terra, Ele começou uma grande obra na minha vida há quase 50 anos atrás. Então, nesta minha luta, nesta minha tribulação, aonde a luta ela começou comigo e entrou dentro da minha casa o vício, entrou dentro da minha casa a guerra, entrou dentro do meu casamento o conflito, entrou dentro do meu lar a miséria, porque aí entrou o vício. O vício leva geralmente a lutas, a contenda entre o casal. E aí entrou a contenda, e a contenda continuou por algum tempo, né? De maneira que o inimigo me usava e usava também ele. De maneira que faltava tudo dentro da minha casa. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria e eu também não tinha prazer mais de viver. Por quê? Porque eu carregava um fardo. E a gente não pode ser feliz carregando fardo. Não tem como a gente ser feliz carregando fardo. O peso era muito grande, a angústia era maior, a insônia, o pesadelo, quando eu conseguia dormir, era pesadelo em cima de pesadelo, era opressão em cima de opressão. Então, um dia começou uma moça, uma jovem, que morava na mesma rua que eu, ia para a igreja, ele batia na minha casa: vamos, dona Tânia, vamos, hoje eu visitar a igreja. Eu disse: vocês não têm o que fazer, eu tenho casa para limpar, marido para cuidar, filho pequeno, então vocês não têm o que fazer, vão vocês. Eu tratava mal, mas eu estava possuído, eu estava cega, eu estava sem condições alguma de dizer alguma coisa boa. Porque quando a gente está ferido, a gente quer ferir os outros. Quando a gente está mal, a gente quer que os outros também fiquem mal. Porque é assim. Na nossa natureza, o próprio Evangelho fala que nós não temos nada de bom dentro de nós. A gente não tem nada de bom. Bom é Deus. Então, eu comecei a ouvir o convite dessa jovem. E ela tanto insistiu que um dia meu esposo, mesmo bêbado, ele vai e compra ingresso com a moça na igreja. E me força a ir. Eu já tinha feito almoço esperando ele chegar. E ele chega e diz: estou com um ingresso aqui para a igreja, vamos almoçar fora hoje, né? Mas o que estava em mim não queria ir. Não queria permitir que eu fosse. Mas graças a Deus que mesmo brigando rua fora, eu fui. E lá, antes do almoço, fizeram um culto. E lá, enquanto o pastor pregava, eu dizia: quem será o fofoqueiro que veio contar minha vida para esse pastor? Porque tudo era eu. Tudo era para mim. Na verdade, o alvo era eu. O Espírito Santo estava interessado em ter um encontro comigo, em tratar comigo. Aleluia. E ali, quando ele fez o convite, eu não consegui sair do meio do banco, eu fiquei preso, meus pés ficaram presos no banco. Mas, quando ele começou a orar, eu não vi mais nada, simplesmente escureceu. E eu caí. E quando eu dei conta por mim, eu estava lá no altar, nos pés do pastor. Aleluia. Deus tinha entrado em socorro da minha vida. Deus tinha entrado em providência de salvação, de libertação, de cura.
O Senhor é amor. É amor. Deus é amor. O amor de Deus é tão grande que a gente nunca pode medir, nunca pode ter um conhecimento profundo quanto Deus nos ama. Ali naquele culto, eu fui para casa sem os 100 quilos que eu carregava de peso. Ali. E nas sequências dos cultos à tarde, que era o único momento que eu podia ir fugida do marido, era os cultos à tarde. A tarde da bênção é algo assim que muitos não gostam do culto à tarde, porque é de tarde, dá sono, aquela coisa toda, mas não sabem o poder que tem o culto da tarde. Eu fui salva no culto à tarde. Aleluia. Porque eu não podia à noite, eu era proibida de sair de casa. Então, mas eu fugia à tarde. Porque quem tem sede vai à fonte. Quem tem fome vai comer. E eu tinha sede, eu tinha fome. E quando encontrei essa fonte que jorrava, oh glória a Deus, quando encontrei essa fonte, nunca mais conseguiram me segurar, né? Porque eu tinha sede, eu tinha fome de me alimentar. Porque uma coisa é conhecer a letra, outra é tu conhecer o dono da letra. Não é? Eu ouvia falar, como disse Jó, antes eu só ouvia falar, mas agora meus olhos viam o mover do Espírito, agora meus olhos viam a ação de Deus, agora eu senti, eu era tocada, e quando a gente é tocada, o milagre acontece. Aleluia. O poder de Deus é manifesto. Então a gente quer mais. A gente não dá só a mão, a gente dá o coração. Aleluia. Como diz o Senhor, vai fazer morada em nosso coração. Louvamos a Deus. Porque Ele é bom o tempo todo. Tudo que Deus quer fazer é curar a nossa ferida, é restaurar a nossa vida, que é totalmente uma vida torta, errada. Ele precisa tratar com a gente. E esse tratar de Deus muitas vezes nos custa algo e a gente não quer que ninguém mexa na nossa vida, na nossa estrutura, mas a palavra de Deus, ela vem para confrontar, ela vem para mexer, ela vem para mudar, ela vem para fazer diferente. Porque se o Evangelho não te confronta, não é Evangelho. Se você chega com a tua vida totalmente errada e você vem para a igreja, você vem para um lugar de concerto, você entra para a casa da oração, você entra para um lugar onde o Evangelho vem tratar diretamente contigo, é um espelho que reflete quem somos realmente, e isso nos incomoda. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar, eu quero dizer para vocês, a gente faz 46 anos que eu estou nesse caminho, e eu digo para vocês, se há alguma coisa que vale a pena, se há algo que realmente eu louvo o Senhor por ter achado esta pérola, é ter conhecido a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma, a verdade que nos move, nos faz nós ter uma razão para viver, para acordar cada manhã e dizer ao Senhor, eis-me aqui, me usa, eu quero ser, Senhor, a ferramenta que tu precisa para entrar naquela casa, para operar naquela família. Eu quero ser a voz de Deus nos dias que estamos vivendo de incredulidade, dureza de coração. Eu quero ser a ferramenta que Deus precisa usar no tempo da apostasia que estamos vivendo. Precisamos sim de autoridade
verdade. Precisamos sim do Espírito Santo, porque esta palavra é a única que o seu autor está presente. A Bíblia é a palavra de Deus, cujo autor está presente, falando aos nossos corações. Eu tive um momento em minha vida, com 19 anos, eu tinha tentado 3 vezes o suicídio. Quer dizer, era jovem, tinha tudo, aparentemente tinha tudo para ter expectativa e esperança do amanhã, mas eu não tinha Jesus, eu não tinha nada. Quando a gente não tem a vida que é Cristo, nós podemos ter uma bela casa, nós podemos ter o carro do ano, a faculdade sonhada, mas tudo isso são coisas da terra. O que alimenta a nossa alma se chama Espírito Santo, palavra. Alimenta a nossa alma, é a palavra de Deus. Aleluia. E então, liberta que eu fui, eu continuei firme nos cultos de tarde, à tarde da bênção. Ali eu fui liberta do cigarro, eu fumava 2 carteiras por noite. Um dia, num culto à tarde, eu pedi ao pastor oração, ele ungiu minha boca. Nunca tinha visto aquilo. Mas a fé dele foi poderosa. Ele ungiu minha boca. Eu saí do culto, no caminho, que eu tinha que caminhar para chegar em casa, abri a bolsa, peguei o cigarro, acendi, não consegui fumar. Amém. Ficou aquilo assim, uma tosse, apaguei, guardei de novo o cigarro. Cheguei em casa, jantei, fui tentar fumar. Novamente outra crise de tosse. O que está acontecendo com esse cigarro? Deus estava entrando para a minha libertação. O Espírito Santo começou uma obra na minha vida, eu nem me apercebi que ele começou a obra de libertação. Fui curada, fui liberta. E aí Deus começou a agir na minha casa. E ele começou a trabalhar em mim em sonho. Aquelas ataques que eu tinha de espíritos de demônio, o Senhor começou a falar comigo em sonho. E em sonho ele me mostrou o demônio que havia sido pago para me atormentar. E o Senhor no sonho me deu uma espada. E eu venci aquele gigante que me afrontava. Na luta, eu peguei a espada e transpassei aquele gigante. Claro que a gente, transportando isso para o mundo espiritual, o Senhor estava dizendo que através da palavra, o Senhor me daria vitória sobre aquela tentação, aquele espírito imundo que estava tirando a minha alegria, a minha paz. E assim, o Senhor começou a trabalhar em mim, em sonho, em visão, até o dia que Ele me selou com o Espírito Santo numa visão. Nessa visão eu fui selada com o Espírito Santo. E o Senhor me chamou para o ministério. Eu nunca me vi na igreja de um crente. Nunca me vi no altar de uma igreja. Sempre fui tipo de pessoa tímida, que eu me escondia para não ter que atender pessoas que batiam na porta da minha casa. Então, eu achava impossível eu enfrentar a plateia, enfrentar um público para falar alguma coisa de Jesus. E eu vejo o que o Senhor fez. Tá? O Senhor diz que Ele trabalha não só na libertação, mas Ele também desenvolve em nós um novo perfil, um novo caráter, e nos dá coragem. Porque o que falta para muitas pessoas que estão cheias, às vezes, da graça de Deus, mas falta que a coragem, né, para se despir de si mesmo
e se colocaram para ser uma ferramenta na mão de Deus. Porque a palavra de Deus, ela veio para que todos ouçam e todos pratiquem. Não é assim? Mas nem todos se acham aptos. Porque falta o que? Exercício da sua fé. Nós temos que exercitar a fé. É importante exercitar a fé. Então, o meu testemunho, que o Espírito Santo me colocou no coração, é que o amor de Deus é tão grande, que Ele sempre está procurando alguém para salvar, alguém para libertar, alguém para preparar para ser essa ferramenta. Porque sabe aqui quantas pessoas, né, estão aqui cheias de graça, de sabedoria, tendo intelecto, tem estudo, né, tem capacidade de fazer tantas coisas para o reino de Deus, mas às vezes a gente fica olhando só para o planeta Terra, só para as coisas aqui desta terra. Mas a maior, eu acredito e posso dizer isso com muita propriedade, que o que mais a gente pode apresentar nesta terra de valor é servir a Deus. Quando veio a pandemia, o mundo parou. Quando veio enchente no Rio Grande do Sul, todos que trabalharam 30, 40 anos, deram a sua vida, o seu tempo, se envolveram, não tinha tempo para Deus, só para o materialismo. Eles viram tudo que plantaram virar nada. Esterco. Verdade ou não? Pessoas que dizem assim, perdi tudo. Casa, tudo. O que Deus está dizendo, que o Senhor disse, não ajunteis prata, tesouro nessa terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem consome, aonde você pode estar trabalhando, dando a tua vida por nada, mas investe naquele que pode investir em ti para a eternidade. Aquele que pode pegar os frutos da tua fé e investir para a eternidade. Quem trabalha para o reino de Deus não tem prejuízo. E se tiver prejuízo, vão dizer que Jó perdeu tudo. Jó não perdeu tudo, porque o tudo de Deus de Jó era Deus. Quando o nosso tudo é Deus, nós levantamos da cinza. Deus levanta nós do pó, Ele abre porta onde não tem porta. É verdade. O impossível para nós é possível para Deus. Aleluia. Então, amados, no livro de Atos 3, para não ficar só nas minhas palavras, nós temos a história da cura de um coxo. Eu quero ler com vocês. Eu não sei que tempo eu tenho, porque eu tenho palavra, e quem tem palavra você sabe, né? Que tempo eu tenho, irmã? Amém, está ótimo. Eu não quero cansar vocês, mas eu sinto a graça de Deus sendo derramada, e eu sou testemunha, e uma testemunha não pode ficar calado, né? Nós temos que apresentar os fatos reais. Muitos duvidam, eu não sou cristã porque a Bíblia diz assim. Bom, a Bíblia fala do que já aconteceu, e esta palavra nos trouxe para nós salvação, mudança. Mas a testemunha do Evangelho hoje aqui sou eu, e eu estou aqui em pleno século 21, dizendo para vocês que Cristo vive,
Ele reina para todo sempre. Aleluia. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, e não há outra além dele. Ele é o único Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a minha adoração, porque Ele fez, Ele faz e Ele fará, se você conseguir crer. Aleluia. Então diz aí no livro de Atos 3, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: olha, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E isso era a tarde da bênção. Diz a palavra de Deus que era hora nona, já que o tempo lá iniciava o horário 6 da manhã, a hora nona, 15 da tarde. 15 horas, né? E não era um culto de irmãs, porque muito acham assim, culto à tarde é para as mulheres. Não, era Pedro e João. Era Pedro e João que iam para a igreja orar. Não era nem costume das mulheres, era costume dos homens de Deus, dos discípulos, dos homens cheios do Espírito Santo, dos homens que paravam, deixavam o seu mundo secular para ir à casa da oração às 15 horas, entravam na casa de oração, porque ali eles se preparavam para ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Porque quem não consegue sentar para ouvir, não consegue estar aqui no altar para ensinar. Nós temos que ter humildade para sentar e aprender. Isso a gente faz na escola, no primário, depois se faz, né, na faculdade, se forma para poder dizer: hoje eu sou doutor tal, advogado tal, né? Preparou-se, cursou, pegou diploma, está apto. No reino de Deus também é assim. O Senhor fala que para nós sermos uma ferramenta na mão de Deus, nós temos que também sentar e aprender, ouvir o Evangelho, as boas novas que transformam as nossas vidas. E Pedro e João faziam exatamente isso. Dois homens de Deus cheios do Espírito Santo, mesmo eles sendo comissionados e autorizados pelo próprio Mestre, pessoalmente, eles precisavam orar. A chave da vitória da igreja é a oração. Aleluia. A chave da vitória de um pastor, de um pregador, de um cantor, de um porteiro, de um instrumentista é a oração. Porque não adianta, eu posso ser uma grande musicista, mas se eu não tiver uma vida de oração, eu posso cantar, tocar e não inspirar. É verdade. Eu posso pregar e não ter graça. Preciso de vida de oração, porque a oração, ela já diz, né, que é termos uma atitude no caminho e termos ação. Então, se nós não orarmos, se não tivermos desejo, como Pedro e João, de irmos, mesmo que for à tarde, dá para ir, vamos, tem culto, vamos estar presente, né? Porque quem ganha? Quem ganha é aquele que vem orar. É aquele que abre o coração, é aquele que busca. O Senhor disse: batei, batei e a porta se abrirá. Nós temos que ser insistentes em nossa jornada, não esmorecer como muitos vão abandonando. A luta chega, o problema chega, eles vão abandonando. Parece que a igreja é culpada, Deus é culpado, né,
passando. Enquanto nós estivermos no planeta Terra, nós somos acometidos por todas as aflições. Você está sabendo que o planeta está doente. E você come, bebe e se alimenta de um planeta doente. Então você também vai participar dessa doença. Por isso que Jesus diz que o povo cristão está aqui de passagem. Amém. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós somos peregrinos em terra estranha. Não adianta querer botar